turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos à nossa aula 2 de Primeiros Socorros em Pediatria, Lei Lucas. Espero que você tenha assistido a aula 1, onde falamos sobre os conceitos básicos lá, sobre primeiros socorros, sobre a Lei Lucas, sobre os principais acidentes em pediatria. E hoje vamos abordar suporte básico de vida em pediatria. A gente vai falar aí sobre o engasgo e sobre a parada cardíaca. E é claro que, como instrutora credenciada pelo IBRAPRE, mentora desse programa, eu não ia deixar de trazer para vocês o conteúdo oficial do Instituto Brasileiro de APH, que é o melhor conteúdo para quem quer aprender sobre emergências, sobre atendimento pré-hospitalar. E é lógico que eu vim trazer parte da nossa palestra oficial. Inclusive, já vou deixar recado, clica no botão de like se você ainda não se inscreveu no nosso canal e coloca no comentário se você quer que eu traga a palestra completa do IBRAPRE sobre primeiros socorros pediátricos e que te dê o certificado oficial do Instituto Brasileiro de APH. Afinal, a Prof. Tainara, além de ser mentora no programa MDB, também é uma instrutora credenciada do IBRAPRE. Agora, deixa de conversinha, bora pro conteúdo? Prevenção, galera, é melhor que a cura. Vimos lá na aula de ontem, na aula de segunda-feira, quer dizer, que a gente trabalhou em cima de prevenção. Eu tenho que aprender a prevenir. A prevenção, ela sempre vai ser a melhor opção para mim quando a gente falar de acidentes em pediatria. Então é simples. Se o objeto cabe dentro desse copinho de café, esse objeto pode levar a criança ao engasgo. E claro que a gente vai fazer o quê? Evitar com que essa criança se engasgue. Então é importante entender os motivos para prevenir. Evite oferecer alimentos para uma criança enquanto ela corre, fala, sorri. Tenha também muita atenção na fase da introdução alimentar. Cuidado com líquidos como água, leite, mingau e também alerta redobrado a grãos como amendoim, feijão e milho, por exemplo. E olha, eu sei que o Dia das Crianças já passou, mas daqui a pouco vocês estão no Natal e vocês adoram dar presentes. Então, por gentileza, cuidado com presentes e brinquedos que possam ter peças muito pequenas. Se o objeto cabe nesse copinho, atenção redobrada para as nossas crianças, ok? E agora a gente vai entender qual é a diferença entre uma obstrução parcial e uma obstrução total ou severa. Tá certo? O que a gente vai ver? Que na obstrução parcial, a criança, ela tem ainda um reflexo de choro. Esse nosso neném, ele ainda consegue chorar. A nossa criança, ela ainda consegue falar, mas ela apresenta muita tosse. Já na obstrução total ou severa, vamos ver os sinais universais de asfixia. Aquela mãozinha no pescoço, os lábios muito cianóticos, e tudo isso vai apresentar pra gente sinais de alerta. Por quê? No engasgo total, quando ocorre essa obstrução severa, estamos diante de uma parada respiratória. A nossa atuação precisa ser o mais rápido possível. Então, vamos conhecer os sinais. Engasgo. 3 grandes manobras para você fixar na sua cabeça, tá? São manobras básicas, mas eu vi aí que teve atualização do engasgo com líquido, do engasgo com sólido, que é isso? Calma, que eu vou ter um vídeo exclusivo para falar os pontos dessa atualização e qual a minha opinião como instrutora de primeiros socorros sobre. Mas vamos lá. Primeiros socorros, a primeira coisa que a gente vai ter é a posição lateral de segurança para crianças menores de 1 ano. Basta com que você coloque ali barriga com você, a cabecinha da criança um pouquinho mais inclinada em direção ao solo e você vai dando leves tapinhas ali na região entre as escápulas. Nessa posição, a criança ainda está apresentando choro. Nesse caso, essa manobra vai ajudar ali a fazer a desobstrução parcial. Depois, a gente tem a manobra para crianças menores de 1 ano de idade, quando essas crianças já estão engasgadas com objetos sólidos, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a criança na palma da nossa mão ali, o rostinho dela segurando
para manter a boquinha dela entreaberta, a cabeça precisa estar levemente inclinada ao solo e a gente vai dar leves golpes dorsais entre as escápulas, mais ou menos ali na altura do ombro, tá certo? E essas manobras, elas devem ser feitas até com que a gente consiga realizar a desobstrução. Então, enquanto você não vê que a criança retornou ou que ela evoluiu para um desmaio, essas manobras precisam continuar sendo realizadas. E a terceira manobra é quando eu tenho crianças maiores de 1 ano de idade. Nesse momento, a gente vai se posicionar atrás da criança, vamos encontrar ali a região umbilical e fazer uma força como se quiséssemos fazer um J invertido, puxando para dentro e depois para cima, quantas vezes forem necessário, até que essa criança venha expelir o objeto. Qual é o nosso ponto de alerta? Se essa criança desmaiar, no momento em que ela desmaia, é porque as manobras não foram eficazes o suficiente. E aí, nesse caso, eu já não tenho mais um engasgo. Eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, a criança precisa de manobras diferentes da que a gente estava realizando. Agora, eu estou diante de uma parada cardíaca que cada minuto vai ser crucial no atendimento dessa criança. E o que a gente vai fazer agora? Isso mesmo, os 4 passos que salvam vidas. Vamos iniciar as RCPs. Mas calma, vamos entender um pouquinho quem é o nosso público. Crianças, toda vez que eu falar criança, eu vou estar falando de 1 ano de idade até os primeiros sinais da puberdade, em que dão mais ou menos 8 anos. Lactentes, eu vou estar falando de 29 dias até 1 ano de idade. E recém-nascidos ou neonatos são de 0 dias de nascido até 28 dias. Não se assustem, porque dentro do suporte básico de vida, uma criança ali, que para nós ainda é criança, né, por volta de 9, 10 anos de idade, vai ser atendida como um adulto, tá certo? Então, o que a gente vai aprender aqui serve até os primeiros sinais da puberdade ou até mais ou menos ali 8 anos de idade. Quais são os 4 passos que salvam vidas? E claro, se você já viu qualquer palestra minha oficial aqui do IBRAP, você já está cansado de saber e multiplicar. Que o passo 1 é que a gente reconheça precocemente uma parada cardíaca. Como que eu sei que aquela criança, aquele bebê está em parada cardíaca? Ele não respira e não me responde. Ele está desmaiado, inconsciente. E eu olho para o tórax e eu não vejo movimento de respiração. Nesse momento, é importante que eu faça a solicitação de ajuda adequada. Como assim? Eu vou ligar para o número 192 ou 193, informar que eu estou com a criança possivelmente em parada cardíaca. E daí eu começo a minha RCP de altíssima claridade. Claro que se eu estou sozinho ali, eu sou mãe, professora, cuidadora pediátrica, eu tô com a criança e não tem mais ninguém à minha volta para me ajudar, eu vou colocar o telefone no Viva Voz e vou fazer as manobras. E se tem alguém próximo, eu vou solicitar que a pessoa que está próxima realize essas manobras e eu peço ajuda ou vice-versa, tá? Outro ponto importante é a utilização do DEA, porém, na maioria das vezes, o DEA ele vai falar choque não indicado, porque em grande parte na pediatria é um problema respiratório e o DEA ele tem uma funcionalidade cardíaca. Inclusive, vou deixar aqui em cima no card, se você quiser saber mais sobre o uso do DEA em adultos, clica aqui no card ou no link da descrição, que eu vou deixar minha aula completa sobre cuidados pós-PCR e uso do desfibrilador em adultos, tá bom? Então vamos lá. Criança, qual a faixa etária? Isso mesmo, maiores de 1 ano até 8 anos de idade ou primeiros sinais da puberdade. Como que a gente realiza a RCP? Primeiro, a minha mão precisa estar num posicionamento formando um ângulo de 90 graus com esse tórax. Uma mão só é o suficiente para que eu realize uma compressão com a profundidade de 4 a 5 centímetros. Num período de 1 minuto, eu preciso realizar no mínimo 100, no máximo 120 compressões. Quando eu realizo essa quantidade de compressões dentro de 1 minuto, eu sei que eu estou bem próximo de fazer a profundidade de 4 a 5 centímetros. Porque se eu acelerar a minha compressão, ou seja, fizer mais de 120 minutos, eu vou fazer compressões muito superficiais.
Logo, eu não vou chegar nessa questão de 4 a 5 centímetros. O mesmo acontece se eu fizer compressões muito lentas. Isso quer dizer que eu estou fazendo muito profundo e estou ultrapassando a minha recomendação de 4 a 5 centímetros, tá certo? Importantíssimo. A cada movimento de compressão é preciso que o tórax faça um retorno completo. E a ventilação, tá? E como é que eu faço? Você pode utilizar a técnica do boca a boca ou a técnica de máscara de bolso, a pocket mask. Já quando a gente falar sobre lactentes ou bebê, eu estou falando de 28 dias de nascido até o primeiro ano de vida, a gente já vai utilizar agora somente 2 dedos. Fazendo atendimento sozinho, eu preciso utilizar o dedo indicador e o dedo médio, ou o dedo médio e o dedo anelar. Só de posicionar minha mão dessa forma, eu já vou conseguir afundar o tórax em aproximadamente 4 centímetros. A regra de realizar de 100 a 120 compressões por minuto permanece a mesma, levando em consideração a mesma lógica do que a gente fez lá na criança. Se eu acelero, eu faço mais compressões, então eu faço menos que 4 centímetros, e se eu diminuo, eu faço mais profundo e ultrapasso a margem de 4 centímetros. É importante sempre, na hora de realizar a compressão, seja na criança, seja no lactente, que eu realize na metade inferior do osso externo. Esse osso centralizado aí no meio do tórax. Você pode colocar a mão aí, você vai sentir suas costelinhas, e ao final das costelas, em direção ao centro do corpo, você vai sentir um osso. Esse osso ele se chama externo. A posição tanto dos dedos no lactente quanto de uma mão apenas nas crianças deve ser na metade inferior desse osso, ok? E aí no bebê a gente tem uma atenção especial na hora de fazer a ventilação. Eu posso utilizar a técnica boca, nariz, tá? Porque o espaço entre o nariz e a boca do bebê é muito curto. Então eu não consigo isolar o nariz e fazer somente o boca a boca. Eu acabo fazendo o posicionamento em que eu pego o nariz do bebê junto. Posso utilizar a máscara de bolso e, nesse caso, se eu não tiver a máscara pediátrica, eu posso estar utilizando a máscara adulta invertida. Então, a parte que eu colocaria para o nariz do adulto, eu coloco para o queixo do nosso bebê, e a parte que seria do queixo do adulto, eu coloco em direção ao nariz do nosso bebê. E outro ponto, se eu tiver 2 prestadores de primeiros socorros, a compressão vai ser realizada com os 2 polegares e esse bebê muda o posicionamento. Agora ele fica com a região da cabeça direcionado para um prestador de socorro e os pezinhos direcionados para outro. Muda alguma coisa na compressão, Thay? Muda sim. Quando eu estou fazendo com 2 prestadores de socorro, a cada 15 compressões eu realizo 2 ventilações. E quando eu estou fazendo sozinho? Quando você está fazendo sozinho, a cada 30 compressões você realiza 2 ventilações, tá certo? E aí a gente fica com esse conteúdo bem tranquilo para reforçar tudo aquilo que a gente falou na nossa aula 1 de primeiros socorros em pediatria. Vocês lembram lá? Na aula 1 a gente abordou qual era a origem dos primeiros socorros, falamos sobre a influência lá de Henri Dunant, falamos claramente o que era essa prestação de primeiros socorros, omissão de socorro. Falamos também, de acordo com a American Heart, a classificação dos tipos de socorristas e, lógico, abordamos os principais acidentes acometidos com a criança no Brasil. E reforço para vocês, vocês querem que eu faça vídeo falando de cada um desses acidentes? Comenta aí embaixo que eu volto para falar. Eu vi que na aula 1 a galera comentou muito sobre vídeos relacionados à queda e à queimadura. Então, se vocês continuarem comentando aí, eu faço os próximos vídeos relacionados a esse assunto, tá certo? E eu espero que esse nosso evento tenha servido para que vocês consigam entender a necessidade da gente falar cada vez mais sobre a Lei Lucas, que a gente continue cobrando as autoridades a fiscalização nas localidades onde precisa estar inserido profissionais capacitados em primeiros socorros.
Claro que eventos online como esse, eles servem para conscientizar a população da existência da lei, de como pode ser feita essa manobra, de quem pode realizar essas manobras, e nada substitui o treinamento profissional feito de forma presencial, tá certo? Então, para a gente fechar o nosso assunto, vamos relembrar o que é a Lei Lucas. A Lei Lucas, ela surge após o incidente ocasionado com o menino Lucas Bengali, que durante um passeio escolar ele se engasga com um pedacinho de salsicha e ninguém consegue fazer os primeiros socorros de forma correta nesse menino, e com isso ele acaba vindo a óbito. A partir daí a família entra, em uma luta e consegue, no dia 4 de outubro de 2018, tornar obrigatório a capacitação de todos os professores, de todos os estabelecimentos da educação básica que trabalhem com recreação infantil na questão de noções básicas de primeiros socorros, tá certo? E aí eu volto com a pergunta da nossa aula 1. Como você pode ajudar? O que você, como aluno de enfermagem, como socorrista, como papai, mamãe, professor, como que você pode ajudar a gente levar esse conteúdo extremamente importante para cada vez mais pessoas entenderem dessa importância e se capacitarem em noções básicas de primeiros socorros, tá certo? Gente, a vítima não é só mais uma vítima, é o amor da vida de alguém. Por isso, seja para ela o profissional que você gostaria que atendesse o amor da sua vida. E quando a gente fala sobre pediatria, os nossos filhos, eles são os nossos bem maiores. Ah, tá, mas no meu caso são os meus alunos. Mas não fique aí achando que aluno é tudo igual, como eu falei na aula 1. Acidente é comum na infância, a criança cai mesmo. Porque para você é mais um aluno dentro da sala de aula, mas aquele aluno ele é um filho, ele é um neto, e pessoas se importam com eles. E claro, quem não gostaria que seu filho estivesse sendo cuidado por uma pessoa que fosse capaz de reconhecer, prevenir e atender caso aconteça uma emergência próximo delas, tá bom? Então é isso, galera, eu fico por aqui. Eu sou a professora Tainara Tomás, essas são todas as referências utilizadas na nossa aula. Não esqueçam que o certificado de participação é enviado a partir de amanhã. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem uma aula diferente. E também posta lá no Instagram qual foi a parte do nosso curso que você mais gostou, que eu vou repostar todo mundo, tá bom? Galera, eu fico por aqui, um grande beijo, até a nossa próxima aula.